Estamos de volta com mais uma entrevista da série com os candidatos a vereador do Rio de Janeiro, sempre tentando conversar com candidatos de várias correntes ideológicas e vários pensamentos. Hoje estamos com Alexandre Rinaldi, que já foi GEL lá de Botafogo, ele vai falar as áreas que ocupava, porque eu não decoro, trabalhou com a Secretaria de Cultura na gestão de alguns equipamentos, e hoje é candidato pelo PSB, que faz parte dos partidos que apoiam o Eduardo Paes para prefeito do Rio. Tudo bem, Alexandre? Tudo ótimo, Quintino. Prazer. Obrigado pela oportunidade de estar aí dialogando sobre a nossa jornada, sobre a nossa campanha, Alexandre, na tua sétima metade. a pergunta que eu gosto de fazer é... Bem, tem 51 vereadores hoje na Câmara e você se coloca como uma novidade. E a pergunta é, por que você acha que não está representado na Câmara e por que você acha que alguém deveria votar em você para estar lá se tem tantos nomes para escolher? Boa pergunta, vamos lá. Eu, desde minha época de infância, que não venho de família política, não sou o primeiro da minha família que está concorrendo a um cargo como vereador do Rio de Janeiro. Fui muito provocado pela minha família em torno a gostar, a acompanhar a política, tanto da nossa cidade, do nosso país, do mundo, história política, etc. Passei a militar politicamente na época da faculdade, economista formado pela FRJ, primeiro partido político, e, mais recentemente, tive a experiência de trabalhar durante 3 anos na gestão do prefeito Eduardo Paes, junto com o secretário Marcelo Calero. Obviamente, vai ter gente que vai falar que quer ser vereador e para poder resolver o problema de um bairro tal, ou para poder representar uma pauta Y, ou para poder, talvez, aumentar a representatividade de determinado grupo. Tudo isso tem, sim, sua validade, tem seu mérito. Mas eu acredito que hoje temos poucos vereadores, poucos representantes, não só vereadores, mas representantes no legislativo como um todo, que realmente tentam fazer um link com a população, que realmente tentam motivar depois o cidadão como motivam durante a campanha o eleitor. Eu acho que, a despeito de termos, sim, hoje bons representantes na Câmara Municipal, falta gente com esse perfil, independente de partido, de posição ideológica, mas que trate o eleitor de mesma forma pós-eleição, depois a pessoa ganhar a honra de um mandato, como trata durante a eleição, no sentido de motivar, de estar presente, estar perto. Então, eu mais quero ser, a despeito das minhas bandeiras que eu tenho, de um território específico da cidade, que eu trabalho mais, que eu tenho mais pertencimento, que eu tenho mais história, mas pelo perfil que eu acho que falta hoje na política brasileira como um todo, de parlamentar, que realmente motive, que realmente esteja perto do cidadão do que qualquer outra coisa. Você falou que não representa o bairro, você foi do GEL de Botafogo, que é a Gerência Executiva Local, que abrange Botafogo, Urca, Laranjeiras, Cosme Velho, Humaitá, Catete, Glória, Terra do Flamengo e Flamengo. Quer dizer, é longo, você fez um trabalho ali, e então é de imaginar que você vai ter algum voto nessa região. E a Zona Sul, aí você tem uma disputa boa, né? Você tem o Flávio Vale, que foi da Zona Sul, você tem Antônio Leite Barbosa, pelo PSD também, com outro perfil, você tem o George Neder, você tem os candidatos de opinião, como eu ia falar Tarcísio, né? Mas você tem os candidatos do PSOL, do próprio Novo, que disputam um voto ali forte na Zona Sul. Na sua campanha, você enxerga os seus votos vindo de onde? Quintino, de fato, existe hoje uma disputa territorial na Zona Sul. Eu brinco que tem bairros como, por exemplo, a Tijuca, que tem vários vereadores que se identificam, além de pautas, bandeiras, ideologias, com um bairro. Na Zona Sul inteira, da Glória até São Conrado, você não tem ninguém com perfil territorial. Sou nascido e criado na Zona Sul de Janeiro, morei em diferentes bairros, estudei na Zona Sul, em diferentes bairros. A maior parte da minha vida pública e privada foi na Zona Sul. Então, seja pelo trabalho que eu desenvolvi nesses 3 anos de prefeitura e antes de toda a militância política e pública que eu fiz, é de se esperar que isso, né, tudo dando certo, se transforme em votos, mas também, naturalmente, família, amigo, todo conhecimento, todo núcleo de pessoas que eu conheço, como o grosso delas, apoiadores, pessoas que hoje estão andando comigo nessa jornada. Ninguém faz nada sozinho na política, impossível. Eu tenho hoje a sorte, o privilégio de ter muita gente bacana, tanto no meu núcleo duro de campanha,
quanto na minha rede de apoiadores, que venha da Zona Sul. E eu tenho como objetivo representar uma área tão importante para a nossa cidade, que não deixa de ser a vitrine, uma das áreas mais dinâmicas economicamente, e que, indo bem de uma forma harmônica, de uma forma integrada com o resto do Rio de Janeiro, vai ajudar a cidade como um todo. Então, sim, existe um voto territorial, como você bem colocou, tem bastante gente com perfis de partidos diferentes batalhando por esse voto. Isso é justo e é bom para a nossa cidade, ao meu ver. Mas, de todos os candidatos, eu me julgo o mais completo nesse tipo de voto, como alguém que é nascido, criado, entende a história, os desafios, as oportunidades dessa região, e alguém que tem independência, que tem preparo, que tem vivência, tanto técnica quanto prática, para poder ser um representante nesse núcleo territorial. Só que isso é apenas parte do que eu acredito que um vereador tem que ter. É normal o vereador ele acabar se identificando com um ou outro território. A gente até tem muitos vereadores hoje ideológicos, mas mais do que isso, eu estou fazendo uma campanha, eu estava fazendo a minha pré-campanha, igual que eu fiz em toda a minha vida política, que é muito ligada a uma forma orgânica de realmente você motivar as pessoas a não serem apenas eleitores, a não apenas votarem em alguém porque elas são obrigadas no dia 6 de outubro a ir à urna e escolher não só o prefeito, mas também o vereador, que no Brasil, infelizmente, se dá muito valor, claro que é importante, aos cargos executivos, mas não se tem a mesma, digamos, intimidade, o mesmo interesse no legislativo que outros países têm. Muito do que eu espero que seja meu voto está trabalhando e a gente tem tido sucesso, tem tido essa resposta positiva, é criar uma rede orgânica de apoiadores nas diferentes áreas, que é a altura, entre amigos, entre pessoas que eu conheci na minha trajetória política, entre vizinhos, pessoas que eu estudei juntos, para poder transformar essas pessoas, que na grande maioria não são políticas no sentido de se engajar politicamente, de acompanhar de forma ativa a política, são pessoas comuns, a realmente trazerem outras pessoas comuns para votar em alguém que tem uma história política, mas não é da política tradicional, não é de uma política, digamos, de família ou de máquina, por mais que tenha trabalhado na prefeitura. Falando em trabalhar na prefeitura, você também trabalhou na Secretaria de Cultura, Sim. administrando, eu não sei falar o nome da maioria dos equipamentos, junto com o secretário Marcelo Calero, e que foi ministro da Cultura também, né? Então, você acha que traz algum... O debate da cultura acaba sendo dominado muito pela esquerda. O PSB é um partido de esquerda, ok, mas você é centro, né? Ele acaba sendo dominado pelos partidos de esquerda, PSOL, PT. Você acha alguma visão diferente que possa levar para a Câmara? Sim, com certeza. Eu fui, nos últimos meses meus na prefeitura, gerente de centros culturais, 10 diferentes equipamentos com características especiais, muito específicas, em toda a cidade, indo do bairro do Flamengo até a Praça Seca, e também de projetos especiais da relação da secretaria, diferentes organizações públicas e privadas, e diferentes nichos da sociedade, ligada ou não à cultura. E nesse meu período na cultura, bem como antes, né, com todo o trabalho político que eu tive lado a lado com o Marcelo Calero, que tem já historicamente essa ligação com a cultura carioca, com a cultura brasileira, foi até ministro da cultura do Brasil, de o que faltava, talvez, para a gente destravar boa parte do potencial da cultura. Eu também milito muito pela economia criativa, que não é só cultura, não é só ligada à cultura, mas obviamente tem em um dos seus braços atividades culturais como um todo, e vi especialmente a dificuldade que pequenos e médios produtores culturais, pessoas que fazem o PIB da cultura funcionar, que realmente geram boa parte da cultura, seja ela pensando de um lado e o grosso da população consome, seja e representar a identidade carioca, cultural carioca, seja que traduz parte da nossa identidade como cidade. O que eu quero focar, porque tem muita gente que fala, seja no legislativo municipal, seja estadual, federal, muito da cultura que tem sim sua variedade de resistência, muito pensando também no consumidor
de cultura ou de manifestações específicas de cultura, mas poucos realmente pensam e atuam para poder dar as condições de trabalho, de sobrevivência, de estruturação de quem é o pequeno e médio produtor cultural. A Prefeitura do Rio, a Secretaria de Cultura, tem um papel fundamental nisso, com os nossos equipamentos, onde pessoas que, por exemplo, não conseguiriam acessar um teatro, expor seu trabalho no museu, no centro cultural privado, tem nos equipamentos, nos mais de 50 equipamentos da Prefeitura de Cultura, essa oportunidade, lonas e arenas, etc. A gente tem as leis de incentivo de cultura que são muito importantes, ISS, os editais, tudo, mas precisa de muito mais para que realmente todos aqueles que geram cultura, sequência, emprego, geram parte da vida, não só econômica, claro, mas social, nossa identidade como Rio de Janeiro, precisam para poder realmente atingir o máximo do seu potencial. Unindo tanto a minha experiência como gestor público, como alguém integrado à cultura carioca, como economista, como gestor e como empreendedor, para realmente fazer esse link de uma maneira diferente, mais, digamos, prática, e possibilitar que as amarras que temos sejam de pouquinho em pouquinho desfeitas, para que o Rio de Janeiro possa produzir cultura como outras grandes e significativas cidades do mundo com perfil parecido com a nossa. Entre suas propostas está um mandato participativo e também a criação de um aplicativo. Primeiro, assim, um mandato, você diz que vai ter um gabinete itinerante, passando pelas regiões da cidade. Há necessidade, hoje em dia, você com a internet, WhatsApp, o político nunca esteve tão próximo da população como está hoje, e o que também seria esse aplicativo? Por que criar um aplicativo para falar com você ou para estar junto de você? Se você perguntar para a maior parte dos cariocas, e acredito também a maior parte dos moradores, eleitores das grandes cidades do nosso país, eu tenho certeza que a maioria segue um vereador no Instagram, por exemplo, que a maioria não tem um WhatsApp de gabinete ou coisa parecida. As pessoas, elas decidem o voto, muitas vezes, na semana da eleição. E acho que é quase de comum acordo que a maior parte nem lembra direito quem votou e muito menos acompanha a pessoa, caso ela tenha sido eleita. Então, você não pode esperar, tal como você tem talvez celebridades seguidas nas redes sociais, tal como que as pessoas, quando vão adquirir determinados produtos e serviços, que elas tenham hoje, dado o descrédito que elas têm na política, especialmente na política legislativa, que elas já vão diretamente acompanhar os mandatos. Tem vários vereadores, por exemplo, que têm muito mais voto do que seguidor. Então, se você apenas faz aquele trabalho que tem que ser feito, óbvio, e eu vou fazer, feijão com arroz, de manter suas redes sociais, manter um WhatsApp de gabinete aberto à população, isso vai ser pouco acessado. E quando é acessado, normalmente é sempre pelas mesmas pessoas, que é a maioria da população, que é mais engajada. Eu quero provocar o cidadão a realmente ir atrás, se interessar, sair dessa apatia política. Por isso que o mandato do aplicativo, um aplicativo do mandato, desculpa, aonde a pessoa, tal como ela tem outros aplicativos no celular, ela seja provocada de diferentes maneiras a baixar, receber notificações, acompanhar o meu mandato, ela realmente se sinta parte daquilo, mais do que apenas seguir uma rede social, uma contra uma rede social. Esse é um ponto. O segundo ponto, isso também garante uma transparência maior. O vereador, ele é funcionário, modo, salário pagos, escolhido pela população. E tal como todo chefe que quer saber o que o seu funcionário está fazendo, está acompanhando o seu trabalho para poder saber se está rendendo bem, se está dentro das expectativas, etc. Eu acredito tudo que for votado, discutido, as opiniões, elas têm que estar de uma forma clara, transparente, fácil, serem acessadas, e não é só apenas postagens selecionadas numa rede social que vai cumprir essa função de forma plena, Ao mesmo tempo, também nem todo mundo vai ficar lá inteiro na Câmara acompanhando cada votação. Então, o mandato também serve para uma questão, o aplicativo também serve para uma questão de transparência e de canal direto, facilitado para denúncias, ideias, projetos, pedidos, reclamações, enfim, completo, 360. E a terceira coisa é a tecnologia. Eu sou super para usar para várias coisas. Estamos em 2024, a gente precisa colocar o poder público como um todo antenado, adaptado à realidade, mundo de 2024, que é tecnológico, tudo você consegue resolver
quase tudo se consegue resolver pelo seu celular, não é nem mais computador. Mas como as pessoas estão apáticas, você também precisa ir nelas no território. E nada na política substitui, para mim, o ao vivo, o corpo a corpo, você ser sabatinado, questionado, dialogar, frente a frente às pessoas. É o que eu buscava sempre, de cultura, na GEL e em outras atividades que eu realizo na minha vida pública e privada. Então, você ter um mandato itinerante, botar literalmente toda semana em um lugar diferente, numa praça, numa rua, numa esquina, num diferente bairro, uma barra com o vereador e ou a sua equipe ali para poder receber demandas, para poder dialogar com a população, é fundamental para ser parte desse processo de ressignificar a importância de um vereador no nosso... Outra proposta sua é sobre ser mais um porta-voz da causa PET. Só que a causa PET e como a causa do espectro autista parece que são as causas do momento. Todo mundo, no debate da Band não foi diferente. No debate da Band, os candidatos falaram dos seus cachorrinhos, né? Enquanto Marcelo Queiroz é o maior vocalizador desse tema hoje. E você coloca em suas propostas atendimento veterinário mais de rua e famílias de baixa renda. O que você acha que você tem de diferente para apresentar do que vereadores que já... Vereadores não, mas candidatos que têm esse tema mais centrais, né? Esse tema é a bandeira deles de verdade. Eu digo de verdade, quando eu digo de verdade, eu digo é a principal bandeira. Como você bem colocou, cada eleição, a cada 2 anos, parece que tem uma moda, né? É que nem às vezes a nossa cidade tem suas modas, como por exemplo, um ano abre um tipo de comércio que no ano seguinte fecha e abre outro, tem seus modismos. Teve ano que já foi a lei da ficha limpa, depois renovação, depois você começa a falar sobre inclusão de diferentes maneiras, e de fato a causa animal os animais na nossa sociedade, especialmente os pets, não somente, mas especialmente também gatos e cachorros, é claro, eles estão ganhando de forma que realmente tem que ganhar um significado, uma importância, um reconhecimento, um carinho diferente. Hoje é comum ter casais que não querem mais ter filhos e adotam mais animais. A pandemia fez isso, né? E o que me diferencia, para começar? Eu, de fato, tenho pertencimento com a causa, que muita gente que está defendendo a causa animal, se você perguntar, tem medo de cachorro, não tem nenhum gato em casa, fala que tem alergia, enfim, um monte de coisa. Não entende nada e não tem nenhum contato com a causa, apenas utiliza dela porque tirar foto com gato e cachorro é muito instagramável. Eu e a minha esposa, protetores de gato, temos 8 filhinhos felinos, todos eles adotados, 2 infelizmente já viraram estrelinhas por causa de idade, e alguns foram diretos das ruas, outros de colônias e outros de ONG parceira. Cuidando desses animais, conversando com protetores, fundadores de ONG, veterinários, entrando realmente, anos atrás, no mundo da causa animal, não só de gatos, mas também de cachorros e até animais silvestres, eu pude realmente entender muitos dos desafios e essas pessoas, que graças a Deus não são poucas na nossa cidade, no nosso país hoje em dia, o nome tem crescido, que dedicam sua vida ou parte da sua vida para a causa animal. Muito também se fala, é óbvio, defendo, e a gente tem que ter fiscalização e punição, dentro do que for possível, claro, do âmbito municipal, na questão dos maus tratos. Mas também é um assunto que todo mundo bate porque ele viraliza. Eu quero ir em outros problemas que não são tão explorados, como, por exemplo, o apoio, o suporte jurídico, técnico maior às ONGs, pessoas não se sentirem abandonadas pelo poder, que o poder público é parceiro nessa atividade, nessa ação de realmente cuidar dos animais. Você hoje, boa parte do maltrato, ele vem decorrente do abandono. O próprio abandono é uma forma, claro, de maltrato animal. E hoje você não tem a devida fiscalização e punição na nossa cidade por abandono. E isso gera o aumento da população de animais de rua, que, por sua vez, como boa parte, não são castrados, não vacinados, não recebem os níveis de cuidados, tem uma qualidade de vida péssima, esforço heróico de tanta gente que tenta cuidar desses animais, e a população de animais de rua só cresce. Eu quero atuar especificamente na parte de maior acesso à castração, não só para os animais que têm um tutor já definido, mas aqueles que não têm um tutor definido, aos animais comunitários, aqueles gatos de colônia, aquele cachorrinho que o pessoal de uma vila, de um condomínio, cuida da água, da ração, leva no veterinário, quando é necessário. Incentivar
programas de adoção e também, aí sim, usar muita tecnologia, o monitoramento dos locais onde existem animais de rua, aonde você tem maior incidência de abandono, para que você realmente possa dar qualidade de vida, dignidade para todos os animais, tutor definido ou sem tutor definido. Você é empreendedor e tem como proposta também nesse tema, né, desburocratizar. Eu até falo, o Chico Ambulante tem feito um trabalho bom de burocratização, a criação do sandbox na Praça Mauá, e incentiva o talento local e criação de condições favoráveis. O que realmente significa isso e o que realmente você pode fazer, você acha que pode fazer como vereador? Vamos lá. Isso também é uma outra coisa que, tal como a causa animal, que tem muita gente que defende, mas não tem nem mesmo um gato, um cachorro em casa. Tem muita gente que também defende o empreendedorismo e não tem um CNPJ. Eu venho de uma família onde minha mãe é professora, é da rede municipal de ensino, e boa parte da minha família é parte de pai, pequeno e médio, comércio, nós liberais, e eu também sou empresário. Em 2017, cervejaria artesanal, e desde 2016 também atuo no setor de seguros. Sou corretor de seguros, além de também, como economista, ser consultor. E eu sei da dificuldade de, em diferentes tipos de negócios, pequenos negócios no Rio, a gente sofre de como realmente o pequeno e médio empreendedor carioca, aquele que mais gera emprego, renda, imposto, é também aquele que mais sofre com a burocracia, e não só com a burocracia, porque também é muito vago e muito na moda você apenas falar de desburocratização, de realmente você apenas falar assim de diminuir as leis, mas as amarras, que é óbvio, é uma discussão que tem que ser feita, mas é apenas parte do problema. Você hoje não tem acesso a crédito e tem determinados negócios sem capital de giro, é impossível, e a prefeitura, o poder municipal, direto e indiretamente, pode atuar nisso. Você hoje tem uma questão de insegurança, especialmente para o comerciante de rua, para quem tem loja na rua, que é importante, que você tem que tratar. Revitalização, espaços públicos mais vivos, ajuda um pequeno e médio empresário do comércio, por exemplo. Você tem uma deficiência de qualificação, de treinamento, de suporte, e você hoje não consegue dialogar entre o poder público e determinados setores dos pequenos e médios empreendedores de uma forma fluida. Você tem setores, restaurantes e bares, por exemplo, conseguem dialogar com uma maior fluidez, mas outros são subrepresentados, não conseguem ter o mesmo acesso ao diálogo, ao poder público e ficam para trás. Isso também que eu quero deixar ninguém, especialmente aquele pequeno e médio empreendedor de setores que hoje são ainda pouco organizados, para trás. E eu entendo que como é difícil contratar no Rio de Janeiro, como é difícil você não lidar não só com a burocracia, mas com custos que a nossa cidade gera para o empreendedor, além da burocracia, além do imposto. E, de novo, da mesma maneira que na causa animal tem muita gente que já fala lá de maus tratos, eu também vou tratar. Muita gente também só fala da parte de burocracia, que eu também vou tratar. Mas tem todo um mar de outros problemas ou oportunidades que têm que ser abordados de forma... Quando você fala do pequeno empreendedor, isso é muito amplo. O que mais especificamente, assim, alguns casos que poderiam ser ajudados com você como vereador. Vamos lá. Eu sou extremamente fã das pessoas que ocupam, que dão vida a espaços públicos. Food trucks, ambulantes legalizados. Hoje, boa parte dos ambulantes do Rio de Janeiro, a despeito de um esforço de organização e legalização enorme da prefeitura, da ordem pública da nossa cidade, ainda carece ter a tranquilidade de empreender, dificuldade até de formalizar. Muitas vezes pessoas são humildes, que não têm o conhecimento técnico de poder abrir uma MEI que seja, e essas pessoas podem, estou dando um exemplo entre vários, mas um exemplo bem prático, delas serem acolhidas, delas serem realmente recebidas, delas não se sentirem perdidas, não sentirem que estão fazendo, mesmo comprando e vendendo coisas legalizadas, que estão cometendo quase uma infração, um crime. Desde esse pequeno empreendedor utiliza as praças, as ruas da nossa cidade, dando vida e gerando PIB, bem como pessoas ligadas à economia criativa do Rio de Janeiro, que aí eu estou falando de audiovisual, estou falando de turismo, estou falando de nômades digitais, estou falando de pessoas que são artesãos, que
é uma palavra que está muito na moda, se estuda, mas pouco realmente se coloca em prática para que essas pessoas possam sair da informalidade, possam ter acesso a crédito, capital de giro, formação, legalização, banco de talentos, enfim, o mínimo do mínimo para que a capacidade empreendedora delas, para que a gana empreendedora, para que a criatividade possa se aflorar. Então, quando eu falo o pequeno e médio empreendedor, eu estou falando desde ambulante, quer legalizar, quer funcionar de forma 100% legalizada, passando para o comerciante, às vezes de um comércio histórico, que tem 2 funcionários, familiar, que tem dificuldades até de poder entender aonde está errando e acertando do ponto de vista legal, até as pessoas que são profissionais liberais têm dificuldade de realmente se formalizar 100% para poder ter acesso a todos os benefícios que alguém formalizado pode ter. Outra proposta sua já é sobre educação, educação, especialmente a educação para criança, né? Não tem termo em português, né? Para aqueles que precisam de creche. Hoje você tem um déficit, se não me engano, 13 mil vagas, e é uma proposta que eu já tenho visto também com outros candidatos. O que você pode fazer e o que você difere, né, das propostas, além de aumentar o número de vagas em creche? Esse aumento do número de vagas em creche pode ser feito de diferentes maneiras. Sim, pela rede pública, certo? Mais unidade, mais educadores, mais estrutura. Eu acredito que no Brasil você dá muita, como é que eu posso dizer, ênfase, às vezes, no ensino superior, que é sim importante, é sim algo que democratiza muito da nossa sociedade, mas você relega a algo quase que simplório da maneira como funciona o tratamento da fase mais importante de uma pessoa, da formação do indivíduo, que é a primeira infância. Como que eu acredito que possa ser a abordagem creche daquelas crianças, a maternidade, a primeira infância, e também pensando muito nos pais. Primeiro, você tem um desafio logístico. Quanto mais nova uma criança, mais evidentemente dependente ela é dos pais, e às vezes em situação mais complexa socioeconômica, o pai e a mãe está. Muitos, por exemplo, reclamam não só de vaga, mas da onde a criança está estudando. A maneira como você aloca essas vagas, ela pode ser otimizada para poder também ajudar até no dia a dia, emprego no trabalho, cuidado geral dessas crianças, no funcionamento dessas famílias. Eu sou fã, pelo menos por enquanto que você adapta o setor público, de maiores convênios, mais dinâmicos, mais eficientes, para que você de antemão resolva o problema. A gente sabe que existe uma tendência grande a termos cada vez menos crianças. É uma questão demográfica de natalidade. Então, a gente está desmorando o futuro, que nem já aconteceu em países mais desenvolvidos, aonde você necessita de menos vagas e você pode aí investir ainda mais de forma per capita nessas crianças. Essa discussão, talvez por um preconceito, talvez por muito tato, ainda não está bem desenvolvida no nosso país. Mas é fundamental você pense nas vagas, não só na questão de número, não só na questão de vou criar X mil vagas para crianças, mas aonde, geograficamente, aonde, por custo, essas vagas estão sendo criadas e, por fim, de como essas crianças estão sendo tratadas. Óbvio, você tem o fator de uma boa alimentação, da questão da segurança, da questão da proteção de uma criança que está extremamente vulnerável porque ela tem uma idade muito baixa, né? Ela não tem quase nenhum ainda discernimento e tal. Mas o próprio modelo de creche não pode ser aquele que você tinha há 20, 30 anos atrás, que é apenas assim, criança na creche é comer, dormir, brincar num canto com os coleguinhas e depois voltar para casa com a família. Já se discute muito em creches privadas, você pode e deve trazer isso para as creches públicas, para que as crianças que estão na rede municipal, de fato, tenham um desenvolvimento, de você desenvolver as potencialidades, de você ter um tratamento segundo as especificidades, as capacidades de cada criança, uma coisa mais dinâmica, mais personalizada, para que a criança saia da creche e ingresse outros anos nas outras fases escolares, até virar um adolescente, depois adulto,
e ela possa explorar o seu potencial, se compreender, se integrar na sociedade de uma forma mais dinâmica, mais fluida, menos traumática às vezes. A segurança pública tem sido um tema do debate eleitoral, especialmente executivo, muito forte, em especial contra o candidato Eduardo Paes. E você tem esse tema também entre suas propostas, que é uma abordagem integrada, inteligente, com menos lacração e mais investimento da Guarda Municipal. Aqui eu quero falar primeiro o que seria essa lacração. Lembrar que a Guarda Municipal está muito defasada, não só em número de homens, mas também em idade. O último concurso faz muitos anos, então, tanto que envelheceu, e não há novos homens sendo chamados, nem novos concursos à vista, até por causa da lei orçamentária, que não permite que você gaste muito mais do que hoje a prefeitura já gasta. Eu queria que você falasse da proposta para a educação e como resolver esse desafio, que é não ter dinheiro suficiente para você chamar novos homens. Vamos lá. Quando eu falo de lacração, de novo, junto com a causa PET, talvez a parte de segurança seja um dos assuntos, eu não diria de moda, porque, evidentemente, segurança pública é uma preocupação antiga no nosso país, mas que ela está sendo tratada de uma forma mais midiática e menos técnica hoje. Temos uma campanha de vereadores falando quem vai ocupar a Câmara Municipal de Vereadores. Não a LER, não a Câmara Federal, não o Senado. Muito menos cargo executivo. E você vê, eu já vinha observando isso na pré-campanha, agora na campanha isso está escancarado, que tem muito candidato a vereador de ambos os espectros ideológicos, defendem a pauta, militam na pauta de segurança em coisas que não têm nada a ver com o trabalho de um vereador, que realmente não está na jurisprudência, não está na competência de um vereador. Então, a primeira coisa que eu falo quero focar campanha e depois mandato, o que efetivamente um vereador pode impactar. Porque não adianta, por exemplo, você ficar postando vídeo para poder viralizar que a polícia prende, a justiça solta, temos que aumentar a idade, a pena para crime X ou Y. Independente da minha opinião em relação a isso, eu, se eleito, bem como todos os outros vereadores, não vamos votar, não vamos apresentar projeto de lei, não vamos, de fato, ter uma influência direta nesses assuntos. Então, o que o poder municipal pode e deve fazer na segurança é o que está, por exemplo, no escopo da Guarda Municipal. Você hoje tem sim uma Guarda Municipal que está envelhecida, é necessário concurso, não tem jeito, você precisa trazer mais guardas, e eu acho que o primeiro passo para isso ser possível foi, de forma muito correta, a revogação da mudança de horário que você teve, de escala da guarda, e no final do governo Crivella se aprovou que você mudou radicalmente, né, a jornada da Guarda Municipal, uma das grandes vitórias, uma das grandes batalhas e vitórias do prefeito Eduardo Paes, junto com o Legislativo, de você realmente colocar uma jornada que possibilitasse ter mais guardas na rua. Isso já melhorou, mas ainda não é suficiente, como, por exemplo, você tem que resolver uma questão de diminuir a idade média dos guardas. É um trabalho que é exaustivo, é um trabalho que é duro, é um trabalho que ele é pesado, e você precisa de pessoas, de profissionais que estejam 100% não só preparados, mas também em condições físicas de estar desenvolvendo esse trabalho. Então, realmente não tem jeito. Mas também não adiantava você fazer concurso com uma escala onde simplesmente ia ser colocar água num balde que estava furado. Esse é o primeiro ponto. Então, você tem agora, ao meu ver, as condições de efetivamente, numa próxima gestão, de fazer novos concursos, de você colocar mais guardas lá, de você dar melhores condições de trabalho, equipamento para eles e também em organização. De qual maneira? Hoje, você não tem uma coordenação ideal entre as forças policiais e a Guarda Municipal, e você não está ainda, embora tenhamos avançado bem em anos recentes, utilizando a tecnologia, e o que a Prefeitura tem, uma das coisas que a Prefeitura tem de mais forte, que é a capilaridade no território, que, por exemplo, o governo do estado cuida da polícia militar e civil, não tem tanto na cidade, de poder usar da inteligência, da fiscalização, do monitoramento, de ajudar a prevenção de pequenos delitos
e de você intensificar o ordenamento da nossa cidade, para tanto você gerar uma sensação de segurança maior para o carioca e você desafogar um pouco as forças policiais do Estado para poder realmente focar na parte de policiamento, de investigação, enquanto o poder público municipal, junto com a guarda, mas também com outros órgãos, com também outros fatores, possa se dedicar a pequenos delitos na ordem, espaços públicos, no trabalho, no embate especial preventivo de pequenos crimes. Nisso que eu acredito. É você não trabalhar com lacração, é você não ficar focando energia ou tentar prometer para o eleitor, para o cidadão, coisas que não é competência de um vereador, não é competência do prefeito, e realmente focar aonde o poder municipal tem ingerência de você tanto combater as raízes, parte do que alimenta o crime, seja ele pequeno ou grande na nossa cidade, e desafogar o trabalho das forças policiais do Estado e até do governo federal. Algo interessante da tua proposta é a recuperação e ocupação harmônica dos espaços públicos da cidade. Eu acho interessante aqui que no Rio de Janeiro, as praças, elas não são ocupadas, né? Claro, tem praça em Tijuca que são, mas eu digo, a Praça 15 é uma praça desocupada, a Praça Tiradentes é desocupada. E não preciso citar, são vários exemplos. No subúrbio mais ocupadas, na região central, Zona Sul, muito menos, quase nada. Aqui na freguesia, eu posso dizer, a praça de casa não tem ninguém. Como você prevê mudar isso? Como vereador, como você conseguiria mudar isso? O Rio de Janeiro, historicamente, estou apaixonado não só pelo Rio, mas pela história do Rio. Ele é uma cidade que a ocupação dos espaços é parte muito integrante, não só da praia. Isso é o mais, digamos, clichê carioca, seja mentira, mas dos espaços como praças e ruas faz parte da cultura do Rio e isso está se perdendo de 3 diferentes maneiras. Primeiro, que as pessoas estão se sentindo inseguras de ir para a rua. Antes você via que as pessoas conversavam, iam mais para praças, iam mais para estabelecimentos, para eventos ao ar livre, nos diferentes locais, diferentes tipos de pessoas, de classes sociais, gênero, idade, tudo, famílias, casais. E hoje, por uma questão de segurança, muito está se perdendo isso, está com medo, e aí o carioca está indo para shopping, sendo que, poxa, isso aqui não é São Paulo. A gente tem aqui todo um clima de cidade, toda uma construção de cidade que é um oposto, uma antítese, por exemplo, a uma Brasília da vida, que você pode e deve ocupar os espaços com mais vida, mas o carioca não está se sentindo mais confortável de diferentes maneiras, mas especialmente de segurança, de ocupar esses espaços. Segundo, que hoje a ocupação não está sendo harmônica. Eu, como GEL, por exemplo, o que mais vi e vivi, e tive o prazer, a honra de muitas vezes, dentro da minha competência, poder mitigar, poder resolver alguns problemas nesse respeito, mas você hoje não tem uma ocupação harmônica. Ou o lugar está morto, ou ele está ocupado de uma maneira que não é sustentável, no sentido que está gerando barulho, ocupação irregular, comércio irregular, atividades até ilícitas que prejudicam, que desvalorizam a região. E, em vez daquilo trazer uma vida positiva, traz uma vida muitas vezes negativa. E isso não é sustentável para ninguém no longo prazo. A terceira coisa é que os espaços públicos da nossa cidade também não estão devidamente atualizados para 2024. O modelo de pracinha, o modelo de rua, o modelo de feira, até mesmo livre, que funcionava 20, 30, 40 anos atrás, hoje não funciona mais. Hoje você precisa realmente pensar numa sociedade onde você tem, por exemplo, mais pets e precisa mais de parcões, onde food trucks muitas vezes substituem o antigo tipo de comércio de rua em praças de alimentação que você tinha, onde as crianças têm novos passatempos, novas atividades de cultura e lazer, onde as manifestações culturais da nossa cidade mudaram, certo? Então, você precisa atualizar também os espaços públicos para que eles fiquem mais atrativos. Por exemplo, pode parecer bobo, mas a modernização que a gente teve de LED na cidade de iluminação já mudou radicalmente a ocupação de alguns espaços. A reforma e atualização de alguns campos já também mudou radicalmente, mas são casos muito isolados. Você tem que replicar de forma melhor. Eu defendo espaços públicos mais harmônicos. A gente tem que, por exemplo, perder o preconceito de fechar totalmente algumas ruas para carros e transformar em ruas de pedestre, ou diminuir o número de faixas. Eu conheço, por exemplo, na região da Gel de Botafogo, diferentes bairros, ruas que se ou totalmente
nos finais de semana, ou parcialmente, fossem fechados para os carros, virarem áreas de lazer, áreas de comércio, de feira, de produção cultural, não fariam falta nenhuma. São totalmente redundantes para carros, quase não passam carros. Rua, por exemplo, Paulo VI, ali no Flamengo, que é uma rua extremamente mal planejada, mas que corta o coração do Flamengo ali entre o Morro Azul e o bairro do Flamengo, passando por cima da estação do metrô, é um excelente exemplo disso. Você tem praças que são, como acho que você citou, apenas grandes espaços vazios, que não tem utilidade, não tem um equipamento ali, não tem uma atividade programada. E às vezes coisas como, por exemplo, um Rio Informa, um parcão, você perdeu o preconceito de determinados comércios, fazer um quiosquinho, um café, tal como você tem em diversas outras cidades do mundo, vai trazer vida para ali, vai trazer movimento para ali, vai trazer segurança, vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar uma opção de cultura, de lazer. Então, eu penso muito nisso, de você realmente pensar fora da caixinha, perder determinados preconceitos para ocupar melhor os espaços, para você atualizar eles e você pensar do ponto de vista do cidadão carioca em 2024, que faria ele sair de casa, do que faz ele deixar de ir no shopping, apenas ir, por exemplo, quando está um final de semana de sol, para a praia, para poder ocupar outros espaços públicos da nossa cidade. Rinaldo, a gente está chegando quase a uma hora, mas Uhum. como você falou de ocupação das praças, é impossível não falar de um tema que também é um tema muito do momento, que é a questão da poluição sonora. Você foi geólogo de Botafogo, então você sofreu muito com essa questão de bares, com músicas altas até altas horas. Eu, pessoalmente, sou a favor das mesas e cadeiras na rua pela questão de segurança. Já falei isso várias vezes. A questão sonora é um grande problema. As pessoas conversando é um incômodo muito pequeno de frente ao quanto de segurança você dá com essas pessoas na rua. Como encontrar esse meio termo? Poluição sonora, os vizinhos se incomodando, e aí vão ter essa praça que vem de casa que eu falei. Vão botar um quiosque, eu espero que sim, mas a Associação de Moradores já se posicionou contra. São moradores que representam ninguém aqui da freguesia, porque os moradores, pelo menos que eu conheço, estão adorando a ideia de um quiosque ali. Como você vai conseguir conseguiria balancear esses dois fatores? Primeiro, uma coisa como o gel, que eu reparei bastante, é que seja o comerciante, seja aquele que está, nesse caso, gerando o que alguns moradores reclamando, seja os próprios moradores, sequer sabem exatamente quais são os limites. Então, eu sou contra você ficar produzindo cada vez mais leis, cada vez mais regulação. Eu sou a favor de você simplificar e deixar claro e transparente, que aí não tem discriminação. Então, você precisa fazer ajustes finos nas leis de perturbação do sossego, de ocupação dos espaços públicos com mesas e cadeiras, para que você realmente possa ter essa ocupação harmônica. É uma realidade, não só no Rio de Janeiro, no Brasil, especialmente no mundo pós-pandêmico, certo? O mundo mudou de diferentes maneiras, não foi só a questão de home office para algumas profissões ou algo do gênero, ou o cara que criou o Zoom ficou rico no meio da pandemia, que realmente mudou. As pessoas estão buscando ocupar, ter lazer, consumir, gerar cultura, gerar renda de uma forma diferente nas ruas. Isso é uma realidade que veio para poder ficar. Mas se você fazer alguns ajustes finos na legislação e, especialmente, investir pesadamente em fiscalização, nas leis serem cumpridas, você com certeza consegue uma convivência mais harmônica. O que eu vi muito de reclamação na minha época de gel e depois, o que eu ainda acompanho de grupos de associação de moradores que eu tô, de moradores que me relatam, que eu vejo nas redes sociais, e agora eu vejo uma briga que virou quase ideológica entre candidatos, quase nunca a reclamação vem de um lugar que está operando dentro da lei das mesas e cadeiras, dentro da lei da privação do sossego. Mas as pessoas não sabem qual órgão acionar às vezes, como acionar, qual é a regra, qual o decibel, como pode, como não pode, se pode pintar o chão, se não pode pintar o chão para poder delimitar onde pode estar a mesa e cadeira. Então, a parte de você deixar tudo muito às claras para todos os lados e você aí entrar com uma fiscalização rigorosa, já resolve 95% do problema, ao meu ver. Os outros 5%, aí você... Por isso que você tem gel, por isso que você tem subprefeito, por isso que você tem órgãos, tem que realmente conversar com todos os fatores. Eu sou a favor, e na minha época de gel, consegui resolver muita coisa assim, de sentar todo mundo numa mesa, e todo mundo só levantar depois que você consegue realmente chegar em algum meio termo
que seja sustentável, que seja bom a longo prazo para todo mundo. Até porque, para o próprio comerciante, se a área passa a ficar desvalorizada, os moradores passam a ser inimigos do estabelecimento, a coisa fica no longo prazo ruim. Foi assim, diversas cidades do mundo que tinham áreas turísticas ou culturais gigantescas que depois morreram porque não se criou uma relação harmônica com o resto do bairro, com a rua, com os moradores. Para poder ser sustentável, tem que ser harmônico. E para isso você precisa de regras mais claras e de uma fiscalização clara. E aonde você ainda tiver problema, você promover o diálogo. Que pode ser feito pelo poder executivo, mas também pode ter representante no legislativo fazendo essa ponte, e eu quero ser uma dessas pessoas. Quero agradecer você muito, Rinaldi, quase uma hora de entrevista, mas na média que a gente tem feito. Lembrar que o Diário do Rio tem entrevistado candidatos várias correntes ideológicas, até porque você pode não querer votar no Rinaldi, mas temos outros candidatos que deram entrevista e você pode enviar, olha, eu não quero... O Rinaldi não me representa, mas vai representar algum amigo seu. Eu acho impossível que entre tantos candidatos a vereador não tenha um a seu gosto. O importante é assistir entrevistas, gostar, conversar com os amigos, se viu outra, encaminhar para ele. Lembrar também de curtir, assinar, marcar e compartilhar o Diário do Rio. E a gente no Instagram está com Política do Rio e no TikTok também, onde tem cortes de algumas entrevistas, não de todas, que seria um trabalho muito grande para mim, mas siga, porque os cortes são muito bons de você escutar e também para você poder encaminhar para os amigos. Rinaldi, muito obrigado e boa sorte. Muito obrigado, Quintino. Queria aproveitar esse finalzinho para poder pedir para as pessoas que não me conhecem, não me seguem nas redes sociais, seguirem @sourinaldi, manda um inbox, lá também você vai ter o número do nosso WhatsApp de campanha para a gente poder conversar, para a gente poder dialogar. Agradeço muito esse espaço que você me deu, que você tem dado antes para os pré-candidatos, agora para os candidatos a vereador aqui da nossa cidade. Mais uma hora, uma conversa é pouco para você tratar de tanta coisa que um vereador pode e deve fazer em 4 anos de mandato numa cidade tão complexa quanto o Rio de Janeiro. Então, quero convidar a todos que querem me conhecer melhor, para a gente dialogar, para a gente conversar durante a eleição e depois. Então, me siga nas redes sociais, @sourinaldi. Espero poder contar o voto, o carinho, o apoio de você. Obrigado novamente, Quintino. Vamos que vamos. E, gente, lembrando que daqui a pouco, em algum vídeo, eu estou no Agenda de Campanha. Abraço.